Boa noite! Como vocês estão? Hoje o nosso bate-papo, a nossa live é sobre comer ou ter vontade de comer. Vocês sabem identificar e diferenciar se você realmente está com fome ou se simplesmente é uma vontade de comer? Participe com a gente e como funciona para você essa questão. Fome ou vontade de comer? E aí? Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? Tô Tudo? aqui procurando o filtro, mas olha só, já passei por alguns aqui. Ó a arte. Tá parecendo Esse. eu ontem. Ontem eu fiquei Tá, também brincando com os filtros. pareceu uma estrelinha, mas assim, acho que tá bom. Vamos Tá. falar hoje sobre fome ou vontade de comer? Nossa, mas eu tô de olho Exatamente. verde, Mona. Acho que não. Melhor esse. Fiquei com ele puxado, tá bom assim? Meio Tá, japonesa? Tá tá bom. linda. Boa noite, Sandra. Boa noite. As pessoas ficam brincando primeiro no início da live, aqui brincando com filtro, gente. Eu queria achar o nosso Uhum. filtro aqui, Mona. Cadê o nosso filtro? Vai Acho lá, que é fiquei só com um correr brilhinho. aí. Vamos correndo, enquanto isso, que o pessoal entra, aí depois eu paro em um aqui, vai encher de brilho, Mona? Deixa Né? Vai assim. começar a piscar, vai virar um putz-putz. Vai. Deixando assim. Nós vamos falar sobre fome e vontade de comer. Olha, a maioria Exatamente. das pessoas, quando chegam até nós, dizem que tem vontade de comer. Qual será a diferença entre fome Né? e vontade de comer? Muita Vamos ver, gente não pessoal? sabe Oh, diferenciar. Boa noite, Daiane. boa noite, Daiane. Vamos falar hoje, então. Vamos começar? Começando devagar? Pessoal, quem tá aqui, pega o aviãozinho que tá aqui no cantinho e envia para os amigos, para os familiares, para os inimigos também, para os vizinhos. Chama o pessoal para participar da live, porque hoje o assunto é muito interessante. Para Fome ou compartilhar vontade de comer? conhecimento. Compartilhar Exatamente. conhecimento com todos que vocês acham que tem que aprender sobre alimentação, estão precisando mudar hábitos, estamos aqui semanalmente, dia de segunda, terça, quarta e quinta, mas segunda e quarta à noite, às 20 horas e 1 minuto, e terça e quinta no bate-papo com as Nutris, às 13h30 no período, logo Exatamente. assim, no período do almoço, para participar. E nesse bate-papo, mesmo aqui, né? Pode colocar as perguntas, a gente responde. Fiquem à vontade. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começando. Boa noite para quem está Boa chegando noite. Então vamos e começar pelo bora lá? começo, como diz professores, né? Ah, Primeiro, vamos diferenciar. Qual é a diferença entre fome e vontade de comer? Vamos começar não, por a aí. grande pergunta é: tem diferença? Existe, é verdade. Vamos começar. Existe diferença? Será que existe diferença entre fome e vontade de comer? Quem está aqui com a gente tem uma opinião, quer contar aí pra gente? Existe diferença? Sim ou não? Tem Acham que tem diferença diferença ou não? É a entre mesma coisa. fome e vontade de comer? Se existe diferença, coloca um sim aí pra gente. Se não, não, é a mesma coisa. Eu só vou comer a hora que eu tenho fome? Será Né? que isso é o que acontece? Aí, ó, o pessoal está falando que existe diferença sim entre fome Existe. e vontade de comer. E realmente existe diferença entre fome e vontade de comer. E a gente vai explicar como identificar o que é a fome e o que é a vontade de comer. Bora lá, gente? Bora. Primeiramente, o que é fome? Então, a gente já disse que existe diferença. Então, o que é fome? A fome, daqui a pouco a Mona já tem uma teoria dela, ela já explica aqui. Mas assim, fome é o processo, no exemplo, Mona. Fome é um processo natural.
é fisiológico. Então, se faltar alimento para você por um período que seu corpo sinta falta, que você tenha necessidade, você vai sentir fome. É fisiológico. Faltou nutrição, faltou alimento de verdade, você acabaram-se as suas reservas, ou você já está usando as suas reservas de uma forma limitada, você vai sentir fome. Sabe aquela sensação assim que o pessoal fala que, nossa, doeu o estômago, roncou o estômago? Mas a gente não Sim. sente essa fome assim com tanta frequência. A Mona tem uma teoria de fome. Quando você tem fome, você abre a geladeira. O que acontece, Mona? Se for fome. É assim, quando você tá com fome, você chega lá, você chega em casa azul de fome, você abre a geladeira, você pega a primeira coisa que tem na sua frente. Pode ser uma cenoura, pode ser uma salada, pode ser simplesmente um ovo, e você come. E é incrível. Quem já teve fome, assim, um dia na vida que seja, já comeu aquele prato do dia. Arroz, feijão, a salada, o bife, e falou, gente, como tá gostoso. Parece que tem um tempero diferente. Mas o tempero diferente é a fome. Quando a gente tem fome, a gente não seleciona o que a gente quer comer. A gente come o que está disponível para a gente comer. E uma coisa muito engraçada, eu falo para todos os nossos pacientes e mentorados. Tá com fome? Vai lá e bebe água. Bebeu água, continua com fome? Vai lá e pega algo saudável que você não comeria se não fosse fome. Por exemplo, um quiabo, uma cenoura, uma salada. Se você realmente falar, vou comer isso, ok, tá validado, você está com fome. Mas aquela mania, principalmente nós mulheres, temos essa coisa, assim. Eu acho que foi essa semana que eu falei pro meu marido, eu falei, vida, eu quero comer uma coisa diferente. É um negócio incrível. Quem aqui já passou por isso? Esse De chegar assim à diferente. noite e falar que quer uma coisa diferente. Comenta aqui, quem já passou por esse sentimento. Porque a gente já disse aqui, ó, para aqueles que estão entrando. Primeiro, existe diferença entre fome e vontade de comer. A gente já disse isso. A fome é fisiológico, faltou nutriente, a gente está com fome. Mas a fome, quando a gente abre a geladeira, se tiver um restinho do omelete, se tiver um restinho da marmita, se tiver um ovo, o que for, né? O omelete, ovo, mas se um restinho de carne, o que for, você vai comer porque você está com fome. Então, não é seletiva a fome. Basta ser nutritivo, seja legume, seja carne, seja ovos, você vai comer e vai se saciar. E aí a Mona já deixou 2 dicas. Então, se você achar que está com fome, primeiramente, beba água. Porque nem sempre é fome, pode ser sede. Se a fome não é seletiva, né? O desejinho, que a Mona já vai continuar, dá vontade diferente. Primeiro, beba água. Depois, pegue algo que você acha que seja referente à fome. Se mesmo assim continuar, e aí, Mona? E o que é comer diferente? O comer diferente é simplesmente um processo que o nosso corpo desencadeia por falta de algum hormônio. Os nossos hormônios, eles são liberados, principalmente quando os alimentos chegam no intestino e são processados corretamente. Então, se você não ingere água, se você não tem um bom funcionamento do seu intestino, automaticamente você não tem a produção correta de vários hormônios. E daí você tem aquela ansiedade. O mal do século hoje é a ansiedade. Isso é um fato. Tem várias pesquisas que falam sobre isso. E a gente precisa tratar a ansiedade. Só que para tratar a ansiedade, a gente não trata a ansiedade comendo. Não é na comida que a gente encontra a solução da ansiedade. É um autoconhecimento. Você precisa se conhecer, se interiorizar, saber como funciona todo o seu metabolismo, o seu corpo, para você se entender e se ouvir. Então, entendam, a vontade de comer vem muito mais de mecanismos psicológicos do que realmente de uma necessidade fisiológica. Então, você não precisa, muitas vezes, comer naquele momento que você tá assim, nossa, eu queria uma coisa diferente. Porque a coisa diferente nunca é saudável, não é, Gê? Exatamente.
Essa é a principal diferença, né? A fome é fisiológica. A vontade de comer, e a gente vai discutir aqui mais detalhes, geralmente ela está relacionada a fatores emocionais, então ao desejo. E assim, vamos só aprofundando aqui um pouquinho, já que as duas são amantes de neurociência, e a gente precisa tratar a ansiedade. E o que é mais delicado nessa situação é que a gente separa o estresse de ansiedade, né? Estresse, geralmente a gente encontra a fonte. Eu estou estressada porque está acontecendo isso, e você está cansado e você tem que fazer. Ansiedade, geralmente é por algo que não aconteceu, você não sabe se vai acontecer, e pior, geralmente não acontece. É aquela situação, é que pode acontecer isso, e aí a gente descontrola, tem descontroles hormonais, e aí você geralmente, alguns casos chegam até nós que perdem o apetite, mas não são a maioria. De modo geral, fica com desejo de comer doce, por exemplo, ou qualquer substância alimentícia, né, que seja. Mas então isso. Se conhece a fonte, então vamos tentar descobrir e reduzir esse estresse. Por ansiedade, vale a pena pensar, porque geralmente nem acontece. É por algo que a gente nem sabe se vai acontecer, e na maioria das vezes, a hora que chega, a gente fala, nossa, foi assim? E nem percebi. E aí a gente já descontou em alimentação. Entendam. A gente tem mania. Tá feliz, a gente come. A gente tá triste, a gente come. A gente tá ansioso, a gente come. O que mais, Gê? Tá nervoso, a gente come. A gente vai comemorar com alguém, se reúne para comer. Não é? Tem vários fatores, ansiedade, nervosismo, feliz, triste, em volta de comida. Termina em comida. E daí a gente pode questão. alterar esses hábitos. Podem alterar esses hábitos, mas são naturais. Eu falei na jornada da Nutri que a gente precisa entender que o fator da gente falar eu mereço. O eu mereço, a gente sempre fala, mas eu mereço comer uma pizza. Eu mereço comer uma feijoada. Meu dia hoje foi chato, eu mereço aquele rodízio, algo assim. Mas a gente tem que entender que a gente merece ter saúde, a gente merece ter qualidade de vida, a gente merece ter um corpo que seja atraente pra gente mesmo, a gente merece isso. E por que a gente não fala, eu mereço me cuidar, eu mereço ter uma alimentação mais saudável, eu mereço hidratar o meu corpo da maneira correta? A gente só fala que merece o que acaba com o nosso corpo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. É igual eu falo, comam quando tiverem fome. Identifiquem os gatilhos que são desencadeados em vocês, para vocês saberem comer e saberem identificar a vontade de comer. Porque a vontade de comer é muito simples de você tratar. Bebe água. Fazendo isso agora com a nossa super caneca. Ela é a caneca, gente. Mas é linda, gente. E aqui é a nossa jornada da Nutri. Exatamente. Então, bebam água. A água é a solução para muitos problemas. Tá com fome? Põe um post-it na geladeira. Está com fome? Tem certeza? Então coma cenoura. Daí você abre a geladeira e pega a cenoura. Daí você vai ver como a fome não existe. Fome desaparece. É um negócio assim, parece... Uma paciente chegou e falou assim, eu tô seguindo, tô melhorando a educação alimentar e eu emagreci só bebendo água. Por quê? Não, porque a água emagrece. Mas é que tem vários fatores relacionados. Você está hidratado, então você já não... O teu corpo, por que a gente precisa hidratar? Por que morre desidratado? Porque todo o metabolismo nosso acontece dentro da célula, que é um meio aquoso. Nós somos, né? 70% do corpo, nós, os animais, os vegetais em geral, de água. Então a gente precisa. Então só o fato de você hidratar reduz a sua ansiedade. O seu metabolismo está melhor. Então, automaticamente, muitos desejos, porque desejar comer algo, eu estou com fome de chocolate, eu estou com fome
do brownie. Eu estou com fome, mas tem que ser um bolo agora, né? Não, então esses, na verdade, não são fome, são alguns gatilhos que aparecem em algum momento. Então, se hidratar pode te ajudar no emagrecimento? Pode porque ele controla a sua ansiedade. E aí a gente tem algumas dicas aqui, né, Mona? Então a gente já disse que fome e vontade de comer são diferentes. Fome é fisiológica. A vontade de comer está relacionada mais à parte emocional, né? E aí a Exatamente. gente pediu para controlar, veja se é vontade de comer ou se é sede, mas aí a gente pode controlar essa vontade de comer. Primeiro ingerindo água, né? Que a Sim, gente falou. Outro é controlando as emoções, não é, Mona? exatamente. Como a gente A pode? segunda dica que a gente vai dar é para controlar as emoções. A melhor maneira de controlar as emoções é o autoconhecimento. E como a gente conquista essa habilidade? Meditando. Eu sei. Eu sei que agora você ouviu e falou. Ela bebeu. Hã? Como assim, Agora né? Hã? O que ela quis falaram, dizer com tipo, isso? meu, eu não consigo ficar parada. Eu não tenho tempo na minha vida, porque é o que todo mundo fala. Mas meditar existe N maneiras de meditar. Tem através de aplicativo, tem através de meditação no YouTube, tem simplesmente o hábito de você sentar, inspirar e expirar da maneira que eu gosto. Vamos fazer, Gê? Do jeito que eu gosto? Vamos lá. Todo mundo senta aí, coloca o cóccix numa posição confortável, fechem os olhos, vocês vão inspirar pelo nariz o ar, vão segurar e vão expirar pensando: eu me livro da raiva. Quando vocês inspirarem novamente, vocês vão pensar: eu me empodero, né? Eu me empodero da paz. E vocês expiram: eu me livro da ansiedade. Eu me empodero da paz. Inspirando, expirando, eu me livro da irritabilidade. Só o fato de você inspirar e expirar, esse processo demora 6 segundos, porque você inspira em 3, segura um pouquinho e solta mais 3. Você já oxigenou o seu cérebro, você já fez o seu coração bater mais ritmamente controlado. Automaticamente você acabou de abrir o olho, você está vendo tudo de uma maneira diferente. A claridade está diferente, a sua respiração está diferente, você está mais calma, aquela ansiedade que você tinha, ela já deu uma baixada. Por quê? Porque isso é uma prática, isso é uma meditação. Não demora nem um minuto e você já deu uma pausa naquele automático do seu dia a dia. Então vale muito a pena, a gente gosta muito de fazer essa respiração mais concentrada, a gente chama. E para você que está aqui com a gente, que não conhece muito sobre meditação, acredite, você meditou. É só um tempo que você dá para você mesmo, para você e para o seu corpo. Sabe aquela ideia de contar até 10? Você não pode também contar até 10 lá, nervoso. Mas é simplesmente para você não agir por impulso, para você agir de forma consciente. Então, quando você para e você reflete, você se coloca na posição atual de forma consciente, você impede agir por impulso. E você oxigenando o seu cérebro, você ficando mais calmo, o que acontece? Você consulta a sua mente e tem as suas soluções mais fáceis. Então, algo que você demoraria meia hora para fazer, você pode fazer em 10 minutos, em 15 minutos.
organizar seu dia, não queira fazer tudo de uma vez, porque isso traz muita ansiedade. Mas estabeleça metas, veja o que você consegue fazer naquele dia e vai se dar por satisfeita. E acredite, você meditou aqui com a gente, tem várias técnicas. É que aqui no Brasil não é muito. Agora o pessoal tem falado mais, né, Mona, de controle mental, mas não era uma técnica muito utilizada. Mas a gente, ainda mais nesse período de pandemia, tem que parar e refletir mesmo. Então, assim, controlar as emoções, a gente fez aqui uma técnica, ingerir água e reduzir substâncias comestíveis. O que seriam as substâncias comestíveis, Mona? É assim, a gente tem alimentos. Alimentos é aquilo que a natureza fornece, vamos dizer assim, Deus, Papai do Céu, que você acredite, nos ofereceu. Veio já, tá ali na natureza, tá a nossa oferta, a biodisponibilidade tá ali. E daí, vem nós, seres humanos, e criamos alguns alimentos, desenvolvemos algumas receitas e fizemos o favor de produzir algumas substâncias alimentícias. O que são essas substâncias alimentícias? São aqueles produtos que a gente ingere que não faz nenhum bem para o nosso organismo. Não contribui então, com nada. Assim, sabe aquele salgadinho? Tem um salgadinho lá no mercado que principalmente criança gosta muito, não sei o que. Então, esses salgadinhos são substâncias alimentícias. Eles não têm nenhum tipo de vitamina, nem o enriquecido da mãe Joana. Da vida. Nem o enriquecido da mãe Joana é enriquecido, tá, gente? Não tem nenhuma vitamina. O que ele pode causar são problemas, são déficits de metabolismo dentro do nosso organismo. Sabe aquele refrigerante que todo mundo adora, que bota lá, que é meio preto, meio cinza, meio sei lá que cor? Então é esse mesmo. Esse aí é outra substância, gente. Não é um alimento. Esse e os outros da categoria, né? Os refrigerantes da vida. Esses são simplesmente substâncias alimentícias. Não tem nenhum benefício, muito pelo contrário, eles descalcificam os ossos, eles podem dar corrosões no estômago, entre outras doenças. Então, não é um alimento, são substâncias alimentícias. A maioria dos alimentos ultraprocessados são substâncias alimentícias. Pensa comigo, sabe o peru? Aquele peru de Natal, gigantão assim? Quando você faz ele no Natal, ele é seco. Você tem que cortar ele, botar um molhinho em cima para ele ficar suculento, assim, para você comer. E você come só uma fatia no Natal porque ele é seco. Daí, o que acontece? As pessoas vão lá e fizeram uma substância alimentícia que é o peito de peru. Sabe a fatia lá que você compra? Você põe no meio do pão, assim, e come? Então, e o peito de peru é uma substância alimentícia. Para ele ser palatável, para ele ter uma boa aderência no sabor, ele tem muita química, ele tem inúmeros conservantes, ele não é saudável. E esse é um tido como saudável. Vou comer um peitinho de peru e tá ok. Peito de peru não é saudável, é muito processado. Além de todo o sódio e tudo mais que vem nele. Então, é mais uma substância alimentícia. Tudo que é ultraprocessado, tudo que foi produzido, que não está na biodisponibilidade da natureza, é substância alimentícia. Não tem vitaminas, não auxiliam o nosso corpo. Então, reduzir isso ajuda muito na questão daquela coisa, eu quero a vontade de comer. Porque quando a gente oferece um daqueles salgadinhos para uma criança, a gente já desencadeia no cérebro dela a dependência. Por quê? Porque as químicas que estão ali causam dependência. O açúcar causa dependência. A química que tem nos refrigerantes causam dependência. Então, deixem isso fora da alimentação de vocês. E quem tem filhos, dá dos filhos também.
Não é, Gê? Sim, tem duas situações para as substâncias alimentícias. A primeira, que elas não promovem saciedade, e a segunda, que promove vício. Então, assim, quando a gente fala de preferência para alimentos naturais, nosso corpo foi feito para digerir e absorver o nutriente. Então, você levantou um dia de domingo, por exemplo, e você foi em uma padaria e você nem quis comer o que você come habitualmente, porque tem muitas opções na padaria. Você tomou um leitinho, você já pegou um bolo de chocolate, na sequência mesmo que está cedo, é um dia na semana, um brigadeiro, e a gente já vai falar sobre isso. Só que o que acontece? Como você não nutriu o seu corpo, dali a pouco você está com fome. Você encheu de substâncias ali que não são nutrientes, encheu nesse caso que eu falei de açúcar e seu corpo enche de insulina. Em seguida já retira todo o açúcar do seu corpo e você tem a sensação de fome de novo. Agora, sabe aquele dia que você levanta e come lá 2 ovos mexidos, faz um pão lá com a farinha de castanha, você toma um chá, mas ovos são muito nutritivos. A hora que você chega na hora do almoço, você não tá com aquele apetite. Aí você deu uma vontade, uma fome no meio do caminho, comeu uma fruta. É diferente de lá no meio do caminho, você já tinha ingerido os doces e comer bolacha recheada. Oreo, negresco, que eu falo que é uma tentação na vida. Gente. Então, mas isso não te nutre. E aí, então, primeira questão é essa, não te nutre. Segundo, é que é difícil hoje a gente viver, e a gente vai falar como que a gente come doce já na sequência, é difícil a gente viver sem essas coisas. Por quê? Porque nossa mente já conhece. Então é complicado, nunca mais vou comer isso. Não, não é assim. Porque você acabou de almoçar e a gente tem as reuniões de famílias, tem o nosso social, o dia que você se dá o prazer de ter o seu comfort food. Então, você vai comer, não é assim. Mas esses não devem ser a regra. Por quê? Porque isso te faz ficar num ciclo vicioso. A partir do momento que você se alimenta melhor, você come menos, por quê? Porque você está nutrido. Então, outra questão para a gente controlar a vontade de comer é reduzir as substâncias comestíveis. Prefira alimentos de verdade. Como a gente tem nosso método super, Mona, a gente pode, assim, a gente fala assim, gosta de doce, né? Tem um jeitinho melhor de comer. Que hora que é melhor comer doce? Então, já que a gente já conhece essas gostosuras e a gente sabe que se ficar só nelas, nós ficamos num ciclo vicioso. Qual que é a melhor hora? Como a gente pode incluir? No método super, a gente desenvolveu uma forma de você implantar a sobremesa. Até porque a dona G aqui adora o chocolate 70, experimentou 85, tá frenética no negócio. Adorei. Eu tô no 50, porque eu acho que eu tenho um processo pra gente chegar lá no 70 sem querer matar ninguém, entendeu? Então, fui ameaçada agora, eu fui ameaçada. Tentando equilibrar os gostos e as vontades minha e dela e de todas as nossas futuras conquistadoras e conquistadoras, a gente falou, a sobremesa é a melhor estratégia. Sim, você fez a sua refeição ali, fora do Brasil é muito comum, na Europa, nos países da Inglaterra, tudo, fazer o almoço e ter a sobremesa. Na verdade, as refeições são entrada, prato principal e sobremesa. Aqui no Brasil, a gente dá aquele jeitinho e bota tudo em uma coisa só, né? Mas o certo, o ideal seria a gente ter esse hábito. Como a gente não tem, a gente implanta. A gente implanta e cria um novo hábito agora de fazer a refeição e comer a sobremesa após a refeição. Sim, terminou de comer. Eu quero comer um doce, eu quero comer aquele chocolate, eu quero comer aquele pedaço de bolo que eu vi lá na Sodier. Beleza, vai lá, compra na sobremesa e come. Te garanto, você vai comer muito menos, você vai se satisfazer muito mais, porque é o horário adequado. Não tem aquela questão de culpa, porque não tem, é impossível. Mas não estou desafiando ninguém a me provar o contrário, tá? Mas é impossível você comer
fazer o almoço ali bonitinho e comer um bolo depois inteiro. Então, a gente come mais calmamente o doce, a gente degusta mais e a memória fica melhor durante esse tempo que a gente comeu o doce. Então, experimentem, comam o doce após o almoço ou após o jantar. Sim, pode comer doce após o jantar, não é, Gê? Aliás, se você que está nos assistindo agora, se você não tem hábito para doce, igual a Mona fala, se você é como eu não como doces assim e amo chocolate acima de 70% cacau. Agora, se você tem hábito de doce, testa comer a sobremesa. E o que acontece da relação, a diferença nossa com outros países? Aqui, a nossa oferta de padaria, de doces é muito maior. O café da tarde, se a gente quiser comer doces e salgados e recheio, nós temos muitas opções. Então, se você que está nos assistindo tem hábito, eu preciso comer doce, é melhor você comer depois do almoço, porque sabe aquela vontade de comer o bolo no meio da tarde? Acredita em nós, vai passar. Ou se chegar, não vai ser com a mesma intensidade. Se você não tem o hábito, ótimo. Agora, se você tem hábito, pode testar uma fruta logo depois do almoço, não tem problema. É melhor você comer a fruta depois do almoço, ou que seja um pedaço de bolo, do que o bolo inteiro no meio da tarde. E aí depois vai progredindo, depois você pode ir reduzindo a sua vontade de doce. Mas esse é um bom começo, não é, Mona? Esse é um bom começo para quem gosta muito de doce. E é assim que a gente trabalha no nosso método. Exatamente. A gente vai recapitular. A gente vai recapitular as 5 dicas que nós demos para controlar a vontade de comer doce. Primeira dica. Vamos lá. Foi fazer ingestão de água. Segunda dica. Identificar e controlar as emoções. Então, identifica ela, controla, que é uma forma de reduzir a ansiedade. Terceira dica. Reduz as substâncias comestíveis, as substâncias alimentícias. Quarta dica. Prefira alimentos de verdade. Então, prefira lá os alimentos de origem animal e vegetal, né? Carnes, legumes, verduras, frutas. Quinta dica. Se você gosta de doce, deixe para sua sobremesa. Exatamente. É uma excelente forma da gente reduzir a ansiedade também, reduzir a compulsão, reduzir o desejo por doce. Tem alguma pergunta aqui pra gente hoje? E aí? Não tem pergunta até o momento. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, a gente vai responder. Mas vou aproveitar para falar que vamos lançar não na próxima, né? Dia 29, dia 30, algo assim. Dia 30, a gente vai lançar dia 30. Dia 30, a gente vai estar lançando a Semana do Emagrecimento Super. É isso mesmo que você ouviu. A gente vai fazer uma semana gratuita para você emagrecer. Exatamente isso. Então, se você quiser participar na semana gratuita do Emagrecimento Super, acesse o link que está na bio, faça sua inscrição gratuita, entra para o grupo do VIP no WhatsApp, onde a gente vai passar todas as dicas, a gente vai acompanhar vocês, para vocês terem o resultado que vocês desejam, saindo assim da gaveta, né? Que virou o ano, você falou, vou emagrecer. Só que daí você botou lá na gaveta, deixou lá esperando um pouquinho. Então a gente vai tirar isso da gaveta e vai colocar em ação. Então se inscrevam para a Semana do Emagrecimento Super. Vai ser um prazer poder acompanhar vocês por uma semana. E segunda e quarta-feira, 8 e 1, tem um encontro marcado com a gente aqui. A gente vai fazer lives com conteúdos exclusivos para vocês. E toda terça e quinta, das 13h30 às 14 horas, a gente tem a conversa com a Super Nutris. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, aquela pergunta que você faria se você tivesse uma consulta com a gente, sabe? Pode mandar que a gente vai conversar sobre isso. Isso, pode enviar para a gente respondendo nossos posts, pode enviar no direct,
que nós teremos o prazer em te responder e te dar dicas, né? A dica das Nutris. Nessa semana de imersão, teremos aula, estaremos com vocês num grupo exclusivo do WhatsApp, com dicas de emagrecimento, dicas de saúde. Então não percam uma semana de imersão no nosso método super, uma semana do emagrecimento super. Várias dicas virão aí e vocês poderão depois, né, futuramente, entrar em contato aí em outros grupos com a gente depois conta, com pessoas que já passaram pelo nosso método super e saber toda a opinião de pessoas que já tiveram a vida transformada, não foi, Mona? Essa semana foi demais. Nós estamos tem a jornada de 12 semanas, estamos na 4ª semana e o resultado de algumas conquistadoras foi demais. De redução de medidas, muito legal, muito legal. E a gente quer compartilhar com você também. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Vamos nos ver amanhã? Até amanhã às 13h30 na conversa com a Super Nutris. Beijos a todos, até amanhã.